Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, eu quero saber se vocês estão gostando aí do nosso podcast. Se sim, vamos lá, dá um likezinho pra gente, compartilha, que é muito importante, e é claro, se inscreva, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje, gente, é uma coisa que a mulherada gosta. Aliás, não só mulher, né? Os homens aí, eu acho que são também um dos grandes interessados nesse assunto, que é cabelo. Aliás, queda de cabelo, gente. Você já teve esse problema? Bom, então esse é o nosso bate-papo de hoje com duas irmãs. Elas são médicas e especialistas nessa área. Eu estou falando da doutora Gabriela Dalef e doutora Bárbara Dalef. Sejam bem-vindas ao meu podcast. É um grande prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada, Rose, pelo convite. A gente está muito feliz de estarmos aqui com você. Eu estou muito feliz porque cabelo, a gente sabe o tanto que é importante para a mulher, né, doutora? Sim. Então, vamos já começar falando. Vocês são especialistas. Se apresentem aqui, por favor. Eu sou a doutora Bárbara, sou médica, especialista em transplante capilar e tricologista. O foco de atuação é em cabelos. Sim. E você, Gabriela? Eu sou a doutora Gabriela, sou dermatologista já faz 8 anos. Eu sou tricologista e especialista em transplante capilar com naturalidade. É isso aí, gente. Então, de cabelo, elas entendem. Doutoras, vamos começar assim com uma visão geral sobre o que é o transplante de cabelo, a cirurgia, como que funciona. O transplante capilar é a transformação de autoestima. Gente, é apaixonante trabalhar com transplante. É uma cirurgia minuciosa, detalhada, que tem que ter uma equipe que trabalha em conjunto para ter uma excelência no resultado. E como é que funciona essa cirurgia? Então, a técnica que nós utilizamos é a técnica FUE, de extração folicular, única. Digamos que é uma reorganização dos fios. Extraímos esses fios de uma área que é denominada área doadora do próprio paciente e implantamos numa área onde a calvície acometeu, uma área de falha, digamos. E doutoras, a gente pode chamar mesmo de cirurgia, né? Ele é uma cirurgia, vai tempo, tem anestesia, tem tudo isso? Sim. Ele é uma cirurgia, uma cirurgia detalhada e demorada, é em torno de 8 a 12 horas para realizar ela. É feito com anestesia local e sedação oral ou sedação com anestesista. Para o paciente ficar mais tranquilo, dormir a cirurgia toda. É uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, mas muito minuciosa, com muito de detalhes. E normalmente são, não sei, vamos começar já se é implante ou transplante. A gente sabe que tem uma diferença aí, vocês poderiam explicar pra gente? Sim, o termo correto, nesse tipo de cirurgia é transplante capilar. Quando a gente fala sobre implante capilar, é quando se utiliza fios artificiais, Então, não se utiliza os fios da própria pessoa. Uhum. Tá, os fios, eles podem ser transplantados de outra área, assim, da pele da gente, ou só, como que funciona? Pode ser utilizados fios de tórax e fios de barba, É mesmo? Sim, aí nesse tipo de cirurgia a gente denomina ela de body hair. Um cuidado que a gente acaba sempre tomando é em relação à implantação desses fios. Quando a gente pensa em fios de tórax, fios de barba, são fios com texturas diferentes dos fios do próprio couro cabeludo. Então, utilizamos esse fio para a região de coroa, para aumento de densidade de uma região mais posterior. Mas sim, é possível utilizarmos aí os fios do tórax e da barba. E doutora Gabriela, a gente pode receber fios de outras pessoas implantadas? Por enquanto ainda nós não podemos, porque o cabelo ele é um mini órgão e ele carrega com você a sua carga genética e aí poderia sofrer rejeição. Por exemplo, um transplante de um órgão vital, como o fígado, o rim, ele é possível porque ele passa... o paciente ele passa por drogas imunossupressoras, para não ter essa rejeição desse órgão. No transplante isso não seria legal, porque o paciente fica com a imunidade debilitada. Atualmente já tem estudos realizados fora do Brasil em que um relato de casos, onde um médico ele fez o transplante em pacientes saudáveis, pegou um paciente que era cabeludo e transferiu para um paciente que não tinha uma área doadora suficiente
e deu certo. Então, pode ser que num futuro próximo isso seja possível. Nós Legal. estamos torcendo, né? Ai, que ótimo isso, né? Seria ótimo, uma Seria grande muito novidade. bom. Nossa, a tecnologia na medicina, assim, ela tem avançado muito, né, doutoras? Em todas as áreas, né? Sim. Pensando, né, na parte do transplante capilar em cabelo, é uma área que evoluiu muito, principalmente aí, né, nos últimos 2 anos. Grandes novidades, né, vieram, o transplante capilar evoluiu muito. Atualmente a gente já fala até em cirurgias robóticas, né, em transplante capilar, sim. Uau. Né, para extração, né, nas pré-incisões. Então, tem evoluído muito em E tratamento. o pessoal tinha, acho que até um pouco assim de preconceito também naquela época lá, no caso aí seria dos implantes, né? Que ficava o cabelinho de boneca, né? Aquela coisa era bem estranha. Era bem artificial, né? Dava pra ver que o paciente tinha realizado um transplante, né? Agora não, resultado natural, né? Bem planejado, bem feito. E a pessoa que não te conhece, ela não vai saber que você fez mesmo. Nossa, que evolução. Bastante naturalidade, né? Muito bom. E, doutoras, tem candidato certo? Qualquer pessoa pode fazer? Na verdade, toda pessoa que tenha uma área doadora, então que a gente tenha da onde extrair esses fios, né, de couro cabeludo ou que seja de tórax e barba, podem vir, né, a serem pacientes de transplante capilar. Então, homem, mulher, desejo de redução de testa, isso é possível. Então, trans não existe também, trans, né? sim. Verdade, né? E tem uma idade certa? Qualquer pessoa pode fazer? Ou tem alguma restrição? Idade, nós não temos uma idade certa. Mas é lógico, um paciente com idade jovem, ele tem que ser primeiro avaliado, entrar em tratamento no estágio inicial de calvície, para depois a gente estabilizar essa calvície e, se necessário, planejar o transplante capilar. E outra coisa, uma curiosidade, fios brancos, a gente pode fazer implante deles, ou quer dizer, transplante, né? E como é que eles nascem? Nascem branquinhos, nascem pretos, como que é? Sim, é possível. Eles nascem, se eles são extraídos brancos, eles vão nascer brancos. Na cirurgia, a gente vai precisar tonalizar esses fiozinhos para melhorar nossa visualização. Que legal. Antes da próxima pergunta, meninas, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Sarto Store, claro, gente, hoje eu estou aqui com o look da Sarto. E lembrando vocês que a coleção de primavera-verão já chegou lá na Sarto e está lindíssima. Gente, tem uma novidade também de um novo patrocinador, que é a Sandrin Móveis Planejados. A Sandrin Móveis, eu particularmente estou, assim, apaixonada por essa empresa, porque eu estou com um projeto, né? Eu recentemente comprei um apartamento, estou fazendo aí todos os móveis planejados com a Sandrin Imóveis. Gente, olha, produto de qualidade e a instalação, assim, está perfeita. A hora que finalizar tudo, eu vou mostrar para vocês. A Sandrin Imóveis fica ali na Avenida Washington Luiz, em frente ao Colégio IE, tá bom? Procura as meninas lá, que elas vão dar aí toda a atenção especial. Um beijo para vocês, Shirley, viu, Shirley? Obrigada. Bom, gente, voltando então, vamos falar de cabelo, né? Porque, como eu falei, é um tema muito importante. A mulherada sofre com cabelo, né, doutora? Olha, eu mesma vou falar para vocês, não é fácil. E uma hora a gente pinta, e uma hora a gente tá fazendo escova progressiva. Tem uma série de perguntas que nós recebemos aí dos nossos seguidores, a mulherada toda antenada, e os meninos também, viu? Os homens também estão ligados aí nesse assunto, porque homem não gosta e não quer ficar careca, né? Então, então as doutoras aqui para estar cuidando da nossa saúde capilar, porque é uma saúde, né, doutora? A gente precisa ter, né, qualidade não só de pele, de corpo, mas também de cabelo, é muito importante, né? Bom, quais são os diferentes métodos que existem de transplante de cabelo? Existem 2 modalidades cirúrgicas, né? Então, 2 métodos. A técnica mais antiga, que é a técnica FUT, que eram feita a extração em uma faixa com uma cicatriz linear, né? Esses fios transplantados eram transplantados, né, em tufos, então aquele aspecto de cabelo, né, de boneca. E temos uma técnica mais moderna, que é a técnica FUE, que um transplante que traz uma naturalidade, né, com os fios transplantados, né, de maneira única, de modo único.
uma recuperação mais rápida e sem a principal, que é aquela cicatriz linear, né? Então, a evolução aí do transplante capilar é a técnica FUE. Olha, eu vou confessar para vocês que eu fiz, né, um transplante de cabelo há muitos anos atrás, enfim, era outra técnica, e eu sofri demais, a cirurgia foi uma coisa horrível, cortava de orelha a orelha. Eu lembro que a hora que eu acordei, eu tava com uma dor na cabeça, eu não dormi direito. Hoje não tem mais isso, né? Não, a recuperação é muito tranquila, né, os pacientes não trazem muito essa queixa de dor, né, no pós-operatório e também durante a cirurgia, né, por conta da anestesia. Então, é muito tranquila essa parte de recuperação pós-transplante capilar. São cicatrizes também bem pequenininhas, né? A área doadora, ela recupera, não fica com nenhuma falha. Então, isso também evoluiu, né, na cicatrização, que fica super natural. E eu ouvi falar, tipo, não tira mais aquela faixa grande que tirava da cabeça toda, doutora? Não, depende. não. A extração, não realizamos mais, né, essa técnica FUT. A extração, né, o modo de extração, a gente utiliza um motor. Esse motor, ele tem um punch, né, na sua extremidade. Então, um orifício circular, né, ele vai variar aí de 0,7 a 0,9 milímetros. É muito pequenininho. E aí, a gente vai extraindo fio por fio. Então, a cicatriz que pode vir a acontecer com uma, né, visualização quase imperceptível quando a gente está com o fio já um pouquinho, né, mais longo. E depois cresce novamente ali, cobre essa área, né, doutora? Tem uma cobertura. O fio que foi extraído, ele não vai nascer novamente, forma uma cicatriz. Mas a gente tira, geralmente assim, tira 1, pula 2, 3, para não ficar nenhum tipo de falha. Entendi. Então, dessa área que a gente, né, delimitou de área doadora, que normalmente é essa região lateral e a região da nuca, né, é extraído uma média de mais ou menos 30% dessa região. Então, né... E normalmente são implantados quantos fios? Depende, assim, de paciente ou tem um número? Vai variar, né, de acordo com, né, a necessidade de cada paciente, então, da progressão da calvície de cada um. Mas, em média, a gente tem que fazer um transplante de alta densidade com uma extração mínima de pelo menos 3.500 unidades foliculares. Quando a gente fala até no termo, né, de unidade folicular, na extração, cada unidade folicular pode ter de 1 até 4 fios. Tá? Então, aí, o número de fios, né, no resultado final da cirurgia vai ser influenciado pela quantidade de unidade folicular. E isso a gente não consegue determinar no pré-operatório. A gente só consegue isso, né, com uma análise microscópica desses fios após a extração. Bom, e como é que é feita essa consulta? O paciente, ele chega no consultório, como que é esse protocolo? A consulta, ela é muito importante, porque nela nós vamos avaliar com o exame tricoscópico, que é um aparelhinho que a gente vai ver microscopicamente esse folículo, para diagnosticar o grau de calvície que esse paciente está, se ele tem uma área doadora boa para fazer esse transplante capilar, ou se ele vai precisar de tratamento. E também planejar, porque o paciente às vezes chega com uma expectativa que não é possível no caso do cabelo dele. E na consulta, usa algum tipo de aparelho para vocês fazerem essa avaliação? Então, a gente usa esse aparelhinho o tricoscópico, né, que ele é que a gente vai visualizar melhor esse couro cabeludo, para ver se ele tá com uma alopecia androgenética, ou se ele tem uma alopecia areata, ou agora tá muito frequente a alopecia frontal fibrosante. Então, precisa desse exame para a gente diagnosticar e passar também o melhor tratamento. Porque às vezes o paciente ele não tem uma área legal, a gente vai precisar tratar primeiro, para depois ele realizar esse transplante. O que seria essa alopecia que você falou de... A frontal fibrosante, ela é uma cicatrização que dá no couro cabeludo, né? Agora, assim, é uma doença nova, né? Ela é causada pelo estresse também na mulher e muito frequente em mulher após os 40 anos. É mesmo? Ela vai aumentando, né, a fronte mesmo. Ela vai perdendo a linha do cabelo, os cabelos da sobrancelha. Nossa. Então, por isso que é muito importante o exame tricoscópico, né? Porque nele você vai conseguir ver como tá esse couro cabeludo, se ele tá inflamado, como tá se expressando esses fiozinhos, né, no folículo mesmo. Para aí sim ver se o transplante ele é indicado, se vai precisar de tratamento antes.
Então é muito importante. Nossa, vocês falaram aí da questão da implantação, né, do transplante no caso, mas aí o paciente ele tem que ter uma área doadora, né? E tem assim algum critério para essa área doadora, tamanho, alguma coisa assim, espessura de fio ou não? Na verdade, é a área doadora que determina mesmo o resultado do transplante capilar. Tem pacientes que demoram muito tempo para procurar, né, ajuda mesmo, então numa calvície muito avançada, e aí não tem uma área doadora tão legal. Uma área doadora suficiente para a gente, né, cobrir, né, ter uma cobertura dessa área calva. Então aí nesses casos, até é possível de se realizar o transplante, mas talvez a gente não tenha um resultado, né, satisfatório para a pessoa. Então, nesses casos, né, é importante a gente avaliar tratamento. É verdade, até lembrando agora que vocês estão falando, quando eu fiz o meu transplante, o médico era totalmente careca. Até a hora que eu entrei no consultório, eu levei um susto. Eu falei, será que esse cara é mesmo bom, né? Porque, ele é careca, né? Mas aí ele explicou justamente isso, que ele não tinha uma área doadora suficiente e aí não tinha como ele, imagina, né? Coitado. Na técnica antiga, né, na FUT, isso não era possível mesmo. Agora, na FUE, a gente consegue mesmo, até em pacientes que têm uma área doadora menor, né, com a ajuda do corporal, a ter um resultado legal no transplante. Mas é sempre importante a gente, né, alinhar essa expectativa, deixar isso, né, muito claro pro paciente. Verdade, né? Sim. E acontece assim de fazer um segundo transplante ou um assim já é o suficiente? Como acontece de ter que voltar a fazer? Pode acontecer, né? Porque o transplante, os fios que são transplantados, quando a gente tira da parte de trás e coloca na parte da frente, eles são definitivos, eles não vão cair. Mas se o paciente ele não continuar tratando, né, permanecer no tratamento, ele pode sim ter uma perda de densidade e precisar de um segundo transplante. Entendi. E tem algum risco, ou alguma complicação? Ou... O risco ele é praticamente inexistente, né? Se for realizado por um médico, né, capacitado, num ambiente adequado, né, com uma técnica adequada, a gente, né, uma avaliação em consulta, exames pré-operatórios, uma avaliação cardiológica, aí sim, né, a gente tem riscos praticamente inexistentes. Mas é importante, né, todo esse conjunto cirurgia pré-operatória. Sucesso, né? É um bom planejamento, né? E aí de complicação que, né, pode acontecer de um pouquinho de edema na região periorbitária, então ali próximo, né, aos olhos. E casos, né, de foliculites, então como se fossem espinhazinhas em couro cabeludo, mas são complicações simples, né, de fácil resolução. Mas, né, sempre lembrando, né, se realizado por uma pessoa capacitada em ambiente, né, adequado para cirurgia. Tá certo. E tem, assim, algum protocolo que ele tem que seguir em casa? Tem alguma coisa, assim, para ele dar continuidade no transplante? Então, as recomendações aí do pós-operatório, né, a gente pede um repouso relativo, né, de 72 horas, então a recuperação é muito rápida, né? A posição em relação a dormir, então um decúbito, né, dorsal mais elevado, então ficar um pouquinho mais, né, sentado, se possível, para evitar de que esse edema que nós mencionamos anteriormente aconteça. Os cuidados em relação à exposição solar, então, né, exposição direta ao sol aí depois de 30 dias, mas, né, nos 7 dias depois da cirurgia, usar um boné, né, para uma exposição ali relativamente rápida, não tem grandes problemas. Nossa, então é bem tranquilo, né, doutora? Assim, uma cirurgia é excelente para quem trabalha. Às vezes a pessoa, né, fala, não vou fazer porque eu tenho que tirar tanto tempo, 30 dias em casa, não sei o quê. Então, é super tranquilo, isso né? Não é necessário mais, né? Se a gente programar uma cirurgia, por exemplo, na sexta-feira, na segunda-feira a pessoa já, né, pode voltar para as suas atividades normais. Nossa, que ótimo. E quanto tempo que leva para aparecer, para surgir os resultados? Assim, já nasceu os fiozinhos, como é que é? Os fios transplantados, eles caem, né, 45 dias após a cirurgia, e a gente começa a notar um crescimento dos fios no 6º mês, então um resultado intermediário aí no 6º mês do pós-transplante, e o resultado final com 12 meses da cirurgia. Ah, então implanta, daí ele cai? Sim. Esses fios, eles sofrem uma queda, né?
após o transplante, são formados como se fossem umas crostas, né, no couro cabeludo. Então, essas casquinhas, essas crostas caem, trazendo junto os fios, para que novos fios venham. Que né? bacana. E aí a gente começa a notar esse crescimento aí no 6º mês. Nossa. E o transplante, ele fica para a vida toda? Ele fica se o paciente manter um tratamento. Como eu expliquei, né, o fio que ele é transplantado e implantado, que ele vem da parte de trás e é colocado na frente, ele é definitivo do nosso cabelo. Ele não cai. Mas se o paciente ele não continuar tratando, ele vai perdendo a densidade e pode ser que ele precise de um novo transplante mais para frente. Porque, assim, a calvície, né, ela é uma doença progressiva. Então, a gente consegue restabelecer essas áreas, porém, se ele não tiver um tratamento, ele continua tendo uma progressão. A calvície, ela vem de uma alopécia, que a gente chama de alopécia androgenética, né? Então, o nosso fator genético, a gente não consegue alterar. Então, esses fios, eles continuam sofrendo ação genética, hormonal, afinamento. E, né, podem vir a cair. O transplante, né, não cai, mas esses fios que estão ao redor podem, né, continuar sofrendo a queda. O processo continua, né? Então, sim, é muito importante. Então, é importante, né, o tratamento, né, de inibidores hormonais para que a gente estabilize o quadro, né, estabilize a calvície. E não tem problema, tipo assim, a pessoa pode fazer vários transplantes. No caso, assim, esse daí vai caindo, esses, né, já que a pessoa tem, e depois ela pode fazer um novo. Quanto tem algum limite, assim, ou não? Na verdade, a área doadora nossa, ela é esgotável, né? A gente não consegue fazer vários transplantes, porque a gente tem um limite para tirar dela, para ela não ficar falha. Entendi. Porque esses fios, quando eles são extraídos, eles não nascem novamente. Então, se a gente, né, várias cirurgias repetidas, a gente acaba esgotando essa área doadora. Né? Então, a gente vai gerar uma calvície na região posterior da onde a gente estava extraindo. Então, aí não é interessante. Agora, aí para a mulherada, essa pergunta. Quanto tempo depois a gente pode pintar cabelo? E se pode pintar cabelo? Tintura, né, química, alisamentos. Após 30 dias do transplante, isso já é possível. Uso de secador, que é uma dúvida também muito frequente aí, né, do pós-transplante. 15 dias após já pode, né, ser utilizado. É tranquilo em relação a essa parte. Bom, falando um pouquinho, assim, né, de queda de cabelo. Quais são as causas médicas da gente ter uma queda de cabelo? Então, a gente tem o eflúvio telógeno, que é aquela queda desesperadora, é uma queda aguda, né? Cai mais ou menos 50% do nosso cabelo, que a mulher fica desesperada. A hora que ela lava o cabelo, cai um tufo, né? Penteia, cai um tufo. Ela é autolimitada. Geralmente acontece pelo estresse ou por algumas doenças virais, como a dengue, a covid, doença de tireoide também. Até agora em alta, né, o uso da medicação que é o Ozempic. O Ozempic, ele não causa queda, mas como a paciente ela tem uma náusea, né, fica enjoada, ela não consegue absorver a quantidade de nutrientes necessárias para manter esse folículo saudável. E aí isso sim pode causar queda. Um outro tipo que a gente teria é a alopecia androgenética, que é a calvície, tanto feminina como masculina. O cabelo da calvície, ele não cai, você não percebe esse fio caindo. Ela é uma doença hereditária, né, que vem de uma carga genética por alteração hormonal. Nós temos um hormônio, a testosterona, por ação de uma enzima, ela é transformada em dihidrotestosterona. O DHT, por uma desordem que a gente tem no nosso organismo, que ainda ninguém sabe por que ela acontece, ele começa a atacar o nosso ciclo capilar. E aí o cabelo ele vai começando a afinar, ficar bem fininho, depois ele fica bem pequenininho e aí o folículo ele para de produzir, ele cicatriza. Então aí sim, o paciente ele não percebe o cabelo caindo, mas ele percebe o couro cabeludo aparecendo. Entendi. E como que vocês determinam, assim, se é queda de cabelo? Porque a gente, né, tem amigas, então acho que toda conversa tem sempre uma amiga que fala, meu cabelo tá caindo muito, meu cabelo tá... Então, às vezes, o muito pra gente é o normal pra vocês, né? Como é que vocês fazem aí essa avaliação?
aí que entra a importância, né, da consulta. Então, em consulta, a gente faz uma análise da história, né? Se teve, né, algum tipo de doença, exames laboratoriais, a tricoscopia, né, que é esse exame, né, do microscópio do couro cabeludo, que é indispensável, né, na investigação de, né, qualquer seja ela o tipo de queda. Então, é através desses métodos que a gente vai, né... E tem diferença de queda de cabelo? Na verdade, tem vários tipos de doenças, né, que acomete o couro cabeludo. Por isso que é muito importante o diagnóstico exato do que está acontecendo nessa queda. E sempre é muito importante fazer os exames laboratoriais, para ver se você não tem uma deficiência de alguma vitamina. Porque às vezes você está tratando, o cabelo não para de cair, mesmo fazendo o tratamento correto, mas não fez o exame. Às vezes está faltando ferro, está faltando vitamina B12, está com baixo de selênio, de zinco. Então, é muito importante um exame correto para diagnosticar o tipo de queda, para tratar da maneira correta. E quais são, assim, os tratamentos mais comuns que vocês indicam para uma queda simples de cabelo? Geralmente, os tratamentos que a gente tem são os orais, né, os tópicos e os injetáveis. E também tem os lasers. O tratamento da queda, geralmente, ele é feito em conjunto. Todos os tratamentos juntos para o melhor resultado. Lá na clínica, a gente faz protocolos com os injetáveis. A gente tem a mesoterapia, o MMP e o PRP. A meso e o MMP, a gente injeta medicação, é o tratamento da calvície. A meso, a gente faz com agulhinha, né? Ele vai mais profundo na derme. O MMP é microcanaizinhos, então a medicação, ela vai mais superficialmente. Então, a gente tem que tratar esse cabelo como um todo. Tratar a oral, para vir pelos vasos, tratar interno, né, na parte da... Injetável, né, com uma ação diretamente ali, né, na onde tá com a necessidade. E agora a gente tem o PRP, que é o plasma, né, a nossa terapia regenerativa, que a gente coleta o seu sangue, ele vai para uma máquina, ele vai separar as nossas células vermelhas do plasma. Esse nosso plasma, ele é rico em fator de crescimento e colágeno. Quando a gente injeta ele no cabelo, ele vai melhorar a circulação, a oxigenação. O cabelo ele vai ficar mais forte, mais espesso e o couro cabeludo vai ficar mais saudável. Então, é um conjunto de tratamentos para o melhor resultado. Doutoras, agora me veio uma pergunta aqui, uma curiosidade. O cabelo, ele é composto do quê? Você falou aí colágeno, tem colágeno presente no fio, alguma coisa assim? Como que é? O cabelo ele é composto, né, de silício, zinco, magnésio, ferro. O cabelo a gente denomina como um mini órgão, então ele tem as necessidades, né, de vitaminas, minerais, como, né, nosso corpo no geral, como o corpo todo. O que a gente até nota bastante em relação a quando a gente tem deficiências nutricionais, então deficiências de vitaminas e minerais. O primeiro que vai sofrer o dano é o cabelo, por se tratar de um órgão não vital. Verdade. Né? Então, aí entra a importância da nossa alimentação, né, dos nossos hábitos para a saúde dos nossos fios. Por conta dessa deficiência, se vier a acontecer, o primeiro que vai sofrer vai ser o cabelo. Né? Será verdade. O cabelo. Parece que até o cabelo é um parâmetro até para o estado da nossa saúde, né? Sim. A gente fala, o cabelo tá opaco, é algo que tá faltando ali. Algum nutriente que você tá em falta. E falando sobre os hormônios sintéticos, eles causam queda de cabelo? Sim. O hormônio sintético, né, quando utilizado, ele pode, nos casos, né, de quem já tem essa história genética, acelerar esse afinamento, a miniaturização do fio e, com certeza, né, vai influenciar aí nas quedas de cabelo e na calvície. A gente aí, os homens aí, meninos, cuidado, vocês que usam bastante hormônio, assim, pra malhar aí. O hormônio que faz, né, que gera a queda de cabelo é o DHT, né, a dihidrotestosterona. E esse hormônio, ele vem de uma conversão de testosterona, né, a testosterona sofre a ação de uma enzima e é transformada em dihidrotestosterona. Então, se a gente tem, né, uma quantidade maior de testosterona, né, então, né, aí dos injetáveis, né, dos sintéticos, com certeza a gente vai ter, né, uma conversão maior em dihidrotestosterona e a queda, a calvície aumenta. A gente até brinca, né, ou você tem músculo ou você tem cabelo, não tem como você ter as duas coisas, infelizmente, né? Só os privilegiados, né? Sim, só os que não têm a genética. Que não tem a genética, né? É verdade. Sim. Ai. E calvície tem cura?
Não tem cura. Não. A calvície é uma doença crônica e progressiva. Sempre a gente vai ter que estar tratando com o uso de medicações. Ainda não tem, né, nenhuma medicação que cure a calvície. A gente tem controle, né? Controle do quadro, da progressão. uma estabilização, de evitar a progressão. Mas sempre vai ter que estar tratando pro resto da vida. Ela é uma doença igual diabetes, pressão alta, sempre vai ter que estar usando medicação. Você falou, Bárbara, a questão da alimentação e tudo mais. Mas existe, assim, algum método, alguma coisa que a gente pode adotar para a nossa vida que pode ajudar a não ter queda ou reduzir a queda? Os hábitos, né, no geral, como, né, em toda patologia, vão influenciar. Então, né, é importante a gente evitar, né, os excessos. Então, o álcool, o cigarro, né, os refinados, açúcares, né, isso irá influenciar na saúde dos nossos fios. E de alimentos, né, então rico em ferro, em silício, zinco, isso também, né, são benéficos para a saúde dos nossos fios. Então o ovo, o espinafre, castanha, nozes, são alimentos que, né, ajudam para uma saúde melhor dos cabelos. Doutoras, e o estresse emocional, ele atinge, assim, a queda de cabelo? Ele causa queda? Sim, na verdade o estresse ele é a principal causa, tanto do eflúvio como da evolução da calvície, a nossa alopecia androgenética. Quem não vive estresse nos dias de hoje, né? O nosso mundo está corrido, a gente vive correndo contra o tempo. E aí, a prática de exercícios, isso ajudaria, né? Você diminuir o estresse oxidativo e poderia melhorar um pouco essa queda de cabelo. Na pandemia mesmo, depois da pandemia, você percebe que tem muita gente mais calvo, né? Teve uma pandemia de calvos por causa do estresse que a pandemia causou, né? Sim. Nós fizemos uma enquetezinha no Instagram e o pessoal, né, uma caixinha de perguntas e, assim, tivemos muitas perguntas, meninas. Uhum. E eu vou ler aqui algumas para vocês que achei, assim, bem relevantes e tal. Foi difícil escolher, porque todas, né, eram bem, bem importantes. A Gabriela Mendes, ela está perguntando por que quando fazemos uma cirurgia com anestesia geral, logo em seguida se tem uma queda de cabelo. Tem relação alguma coisa? Sim, tem relação. Pelo estresse que a gente passa, né, no pós-cirúrgico, o estresse que foi aquela anestesia para o nosso próprio organismo. Então, geralmente acontece a queda. É igual o pós-parto. O estresse que a mulher passa, né, na gestação, no nascimento do bebê, geralmente tem queda também no pós-parto. Se a gente pensar, né, uma pessoa que está submetida a uma cirurgia, né, com uma anestesia geral, provavelmente ela está nessa situação por conta de uma patologia, uma doença. Verdade. E, né, as doenças, elas acabam influenciando aí na queda, né? Então, além do estresse oxidativo aí do nosso próprio organismo por conta da doença, ela tem um estresse da parte emocional. A Cília Monteiro, ela perguntou se as vitaminas vendidas em farmácias realmente funcionam. Funcionam se for a sua necessidade, então a necessidade dela. Entendi. É importante a gente, né, investigar com exames laboratoriais quais são as deficiências e repor de uma maneira adequada. Se for a queda dela vier por uma deficiência de vitaminas, sim, né, a reposição é necessária e indicada. A gente tem que tomar cuidado, né, na verdade, com essas propagandas milagrosas, né, pra queda de cabelo. Hoje a gente tem aquelas gominhas, as famosas gominhas, né? Que, na verdade, elas não têm os nutrientes suficientes, né? Dependendo do tipo de queda, para conseguir controlar essa queda, aumentar a velocidade de crescimento, né? Então, tem que tomar cuidado. Até uma coisa que trazem bastante, né, de a gente aumentar a velocidade de crescimento. Sim. Não existe nenhuma medicação comprovada para a gente acelerar o crescimento do fio. A gente melhora a qualidade, né, esse fio vai crescer mais saudável, né, um fio mais grosso, mais espesso, a gente não consegue acelerar o processo de crescimento. Isso é fisiológico nosso, né, então a média de crescimento de todo, né, ser humano é de 1 centímetro por mês e não existe uma medicação para a gente acelerar isso. Eu achei que dava, então, para acelerar, então não tem jeito, viu, gente? Outra pergunta aqui da Bruna Oliveira, ela perguntou qual seria um volume normal de queda? Produtos para cabelo agem mesmo ou tratar de dentro para fora?
A gente tem uma queda, né, que é o natural, que a média é de mais ou menos 150 fios por dia. Então, quando esse volume tá uma queda, né, mais acentuada, normalmente a gente percebe, né, um afinamento no rabo de cavalo, na escovação, né, então lavou o cabelo, vai pentear, tem uma queda um pouco, né, mais acentuada. Isso é muito visível, mas a queda natural é de cerca de 150 fios por dia. A gente tem uma troca aí, né, das nossas unidades foliculares, e aí esses fios caem para que venham novos fios. Tem outra pergunta aqui, ela falou assim, que ela tem psoríase na cabeça e o cabelo cai muito, fora a coceira que dá, e ela também sente vergonha. O que ela pergunta, o que ela pode fazer? Então, o ideal para paciente que está com psoríase é passar por uma consulta, né, para a gente avaliar essa psoríase dela, passar o tratamento correto para ter o controle. E depois tratar a queda de cabelo. A psoríase, por ser uma doença autoimune, ela pode, com ela, desenvolver outros tipos de doença autoimune também. Então, é muito importante o controle e o tratamento da doença. Tem outra aqui, outra Gabi aqui, Medeiros, perguntou se tem risco de algum dia cair tudo o cabelo. Pelo amor de Deus, fala que não. Na verdade, na calvície, né, e no eflúvio, não, né? Mas nós temos uma doença também que é autoimune, que chama alopécia universal. E sim, aí pode cair todos os cabelos, né? Tanto do corpo quanto o cabelo mesmo. Mas é uma doença rara, graças a Deus. E aqui o que fazer para prevenir a queda? Hábitos saudáveis, né? Prática de atividade física. Quando você for fazer alguma cirurgia, passar, às vezes, numa consulta com um médico especialista, para você já começar a tomar alguma vitamina para prevenir a queda no pós-cirúrgico mesmo, né? Em pacientes que tiveram dengue. Geralmente, o cabelo cai após 3 meses. Já sabe que o cabelo vai cair? Passe em avaliação primeiro, que aí a gente já prescreve um tratamento para evitar a queda, né? Então, é possível. Agora, assim, uma dúvida, acho que de muita gente, acho que o pessoal deve perguntar até bastante para vocês. Lavar o cabelo todos os dias causa queda? Também não. 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 O cabelo, a queda de cabelo, na verdade, ela é uma desordem do ciclo capilar. Então, se você lavar o cabelo todos os dias, ele vai cair o tanto que ele teria que cair mesmo. E não lavar que pode ser prejudicial, porque vai ficar oleoso, pode ter proliferação de fungos, e aí a dermatite seborreica que causar, isso pode sim gerar queda de cabelo. Então não fiquem sem lavar o cabelo. Então tem que tomar um pouco de cuidado nas mulheres, né? Com o uso, né, de secador, escovação ainda, né, nos pós-lavagens, porque isso sim, né, é uma ação traumática e pode causar queda por trauma, né? Até o uso de muito rabo de cavalo, né? O cabelo muito tracionado, a gente pode também ter uma alopécia de tração, né? Que aí a testa aqui vai também cicatrizando. Então tem que ter um cuidado, né, especial com o nosso cabelo. Tá vendo aí, produção? Ele quer fazer os meus rabos, ele quer puxar, que ele fala que é pra fazer plástico aqui, ó. Fica lindo, pra né? esticar. Lá, viu? Não pode. Mas traciona, viu? né? E esse Não. fio acaba... Eu mando tutoriais de maquiagem pra ele, né? Pra dar os truques. Aí ele fala, não, vamos puxar seu cabelo tudo pra cima. Agora, gente, não pode, viu? Não pode, né, doutora? Vamos Assim, tracionar. esporadicamente, isso não tem problema. É mais para aquelas pessoas que só usam o cabelo mesmo em rabo, né? As pessoas que têm cabelo assim, enrolado ou cabelo crespo, que gostam de fazer aquele rabo bem puxadinho, isso sim é prejudicial. Mas esporadicamente não tem problema. Doutora, e tem, assim, algum nutriente específico? Porque você sabe, né? Brasileiro, a gente tem mania de auto-se medicar, né? Então, a gente vai na farmácia e a gente quer uma medicação para queda de cabelo. Às vezes, acaba comprando o medicamento errado. Tem algum nutriente, assim, que é específico pro cabelo? Na verdade, assim, o nutriente é o que você tá precisando, né? Por isso que é muito importante o exame laboratorial pra gente repor só aquilo que tá faltando no seu organismo, pra também não repor os nutrientes que não né? Você não tá precisando agora, que não vai adiantar de nada. Qual que é a relação que tem entre cabelo, pele e unha? Porque todo medicamento, normalmente, assim, né, esses que a gente compra em farmácia, eles vêm especificado cabelo, pele e unha.
Se a gente pensar, né, o cabelo, a pele não tanto, mas o cabelo e a unha, né, são órgãos aí que, né, não são vitais, mas eles dependem dessa gama de vitaminas e minerais no geral. Não podemos nem especificar uma necessidade única, né? A gente depende aí pro cabelo, pra pele, né, de colágeno, de biotina, né, as vitaminas do complexo B no geral, vitamina D, né, Então a vitamina D é muito importante. Muito importante, que a gente nota, né, uma deficiência na maioria das pessoas. Tem essa questão da gente tomar sol no couro cabeludo e tal, então, porque assim, essa coisa de mãe, né, coisa de gente antiga, que falavam que a gente tinha que ir pro sol, pra tomar sol, pra fortalecer cabelo, mas elas achavam que era questão do sol, não é? Então é da vitamina D. Vitamina D. A vitamina D, né, a produção dela, ela ocorre por um estímulo solar. A gente só tem que tomar cuidado com a exposição solar em relação, né, à pele, né, aos cânceres aí de pele. Então, mas o sol, ele é importante para a produção de vitamina D, que é necessária para o couro cabeludo, para o organismo, né? E, doutoras, a questão da gente cortar o cabelo, né? Que eles falam que o cabelo é igual uma árvore, que você tem que ir lá podar para cortar e tal, que para de cair. Isso realmente é verdade? Também não, na verdade. É um mito, né? Sim, é um mito. O cabelo comprido não vai cair mais que o cabelo curto, né? Porque o corte não vai alterar nosso ciclo capilar. É mais assim, se o cabelo estiver danificado, o corte seria legal para melhorar essa danificação. Melhorar da haste, né? Melhorar do fio. Do fio. Né? Mas não para parar a queda. Infelizmente, ele não para de cair se cortar. Bom, e qual que é o conselho que vocês dariam às pessoas que querem aí ou que estão sofrendo de queda de cabelo? O que vocês poderiam falar? Procurem, né, uma ajuda médica, né, médicos especializados em doenças de couro cabeludo, né, em tratamentos aí para queda de cabelo. Não esperem a progressão, né, no caso de calvície e até nas quedas, né, não posterguem de procurar ajuda, porque o início do tratamento, quanto antes a gente iniciar, né, tratamento, medicações, né, infusões de medicações, né, o benefício será melhor, o trauma menor aí, né. E tem a questão de shampoo anti-quedas, essas coisas, loções, elas funcionam? Em teoria, elas são bem efetivas. O problema dessas medicações é a adesão do paciente. Porque às vezes o cabelo vai ficar duro, incomoda, então acaba não tendo um resultado satisfatório. Então, o uso de medicação tópica, né, a dificuldade que a gente, né, percebe muito é da adesão do paciente. Então, ele ter que usar isso todas as noites, né, ou às vezes até 2 vezes ao dia, é difícil do paciente aderir. Então, as medicações funcionam, né, em uso tópico, mas a adesão, o uso correto, da maneira como tem que realmente ser feita para a gente ver a eficácia, não acontece. O paciente não vê resultado, não vê melhora. E a questão da amamentação, ela interfere na queda de cabelo? Teve até uma seguidora que perguntou isso. Na amamentação, a gente nota, né, a queda dos fios por conta da deficiência aí de vitaminas e minerais que normalmente ocorre no pós-parto. A mulher, normalmente, ela está suplementando isso na gestação e no na amamentação, acaba, né, deixando isso um pouco de lado. Então, isso é um dos fatores que causam a queda na amamentação. E também pelo trauma, né, ali do parto, o estresse, né, do pós-parto, que a gente sabe que acontece. Né? A Gabriela é mãe, ela pode, né, contar isso com mais detalhes pra gente. Mas é por esses motivos que, né, no pós-parto. E é verdade, agora vamos lá, verdade ou mito? É verdade que o anticoncepcional, ele faz crescer o cabelo? Engrossa, sei lá, enfim, tem alguma relação? O anticoncepcional, ele acaba sendo hormônio, né? Então, o hormônio, ele pode vir a influenciar aí na parte, né, de pele, unha e cabelo. Mas isso é muito relativo da necessidade de cada pessoa, né? Talvez vocês são novinhas, vocês não vão saber disso, mas quando eu era bem jovem, tinha assim uma onda, era uma moda, a gente pegava o anticoncepcional, esmagava ele, colocava dentro do frasco de shampoo e deixava e ia lavando o cabelo, né? Era ilusão, que ia crescer o cabelo, ia acelerar o cabelo, o crescimento, né? Mas
No fim, Não. não tem o que fazer mesmo. É o que você falou, é o organismo mesmo, né? É tratamento, É tratamento, né? Tratamento, né? A medicação. necessidade E de aí, cada um, né? cada Então, é um. importante a avaliação médica, tricoscópica, os exames laboratoriais para um tratamento adequado para a sua necessidade, né? Para o que você precisa. E a clínica de vocês fica onde? Então, atualmente, nossa clínica é ali próximo ao Parque do Povo, né? Mas nós estamos com uma novidade, né? Estamos construindo. Trazendo uma novidade aí para Prudente. Uma clínica, né, nova, focada aí no transplante capilar. Na recuperação recuperação capilar, né? Para os tratamentos de cabelo. Doutora, doutoras, né? Vocês são lindas. Aliás, têm cabelos obrigada. lindos, né? Obrigada. E essa cirurgia, no caso, ela é feita em hospital? Do transplante? Ela deve ser realizada num ambiente hospitalar. Hospitalar, né? A gente fala que é uma sala cirúrgica, né? Uma sala de procedimento. Então não necessariamente tem que ir lá no hospital. Vocês conseguem, né, ter esse centro. Sim, na nossa própria na clínica, né? Isso. Entendi. Uma sala, né, adequada para esse tipo né? de procedimento. Um centro cirúrgico, tudo certinho. Que legal, gente. Estamos chegando ao fim desse bate-papo. Eu adorei ter vocês aqui. Tem mais algumas considerações que vocês queiram fazer, passar aí para os nossos ouvintes sobre cabelo, sobre queda, sobre o trabalho de vocês? Mais alguma coisa? Gente, não esperem, né? O cabelo tá numa calvície de grau avançado. Procurem ajuda quando você começar a ter a queda de cabelo, pra gente conseguir uma boa recuperação e um bom resultado. Aí uma dúvida agora particular minha sobre crianças. Crianças, eles têm, acontece de ter queda de cabelo ou acontece de ter calvície? A calvície, não, né? Mas o eflúvio telógeno, sim, pode acontecer na infância, né? Por doenças também, por estresse, e precisa de uma boa avaliação para ver o tipo de doença. Causa. A alopecia areata também pode acontecer em criança. Então, tem algumas doenças capilares que podem levar à queda, que pode, sim, acometer as crianças. O que seria essa alopecia areata? A alopecia areata, ela é uma doença autoimune, onde o cabelo ele cai em rodela, né? Ela é desesperadora, porque você vai ficando com buracos no couro cabeludo. Ela não tem cura, né? É uma doença que é causada pela sua ansiedade, né? O seu estresse. Tem a recuperação, né? Aquela rodelinha você tratando, volta a nascer cabelo e... mas o paciente com o estresse, ele pode começar a ter novamente, né, outro foco, né, de placas sem cabelo nenhum. Eu até perguntei na questão de crianças, porque eu levei meu filho para ver uma pinta no cabelo, e daí a médica falou assim, olha, ele vai, quando ele for um adulto, ele vai ser calvo, ele vai ter problemas, alguma coisa assim. Aí tem como já de criança você avaliar se a pessoa vai ser um adulto careca? Qual a idade dele? Ele tá com 10 anos. A calvície, né, a alopecia androgenética, a gente vê sinais iniciais aí, né, no início da puberdade, né, que é quando a gente tem a alteração aí da parte hormonal. Mas as manifestações clínicas, normalmente, em média, aí nos 25 anos de idade. Assim, se ele tiver uma genética, né, positiva, provavelmente ele sim vai sofrer com calvície mais pra frente. Porque hoje ele é bem cabeludo, até, né? A hora que ela falou foi até uma surpresa pra mim, né? Cabelo grosso, forte, assim, mas... não tem como a gente saber nessa idade mesmo, né? Fechar esse diagnóstico. Mas, se precisar, estão as doutoras aqui, né? Pra estar nos ajudando. Sim. Com prazer. Meninas, muito obrigada. Mais uma vez, foi um grande prazer ter vocês aqui. Voltem quando quiserem, porque este tema e cabelo e tudo mais é uma coisa que acho que é muito extenso, acho que a gente ficaria aqui horas, porque a gente quer perguntar um monte de coisas, né? Inesgotável. É verdade, né? Gente, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um likezinho pra gente, compartilha, manda aí pra aquela pessoa que está com queda de cabelo, aquela que tá precisando, que já reclamou aí pra você. Compartilha aí e os conhecimentos aqui das doutoras, tá bom? Esperamos vocês
na próxima quarta-feira com mais um episódio do Com Rose Pode. Obrigada, gente. Agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. Beijo, gente. Tchau.